Olá a todos que estão assistindo esse momento muito importante. Sejam então muito bem-vindos ao nosso podcast de Projeto Integrador, cujo objetivo desse semestre é debater sobre assuntos importantes no meio jurídico. Somos alunos do 7º semestre de Direito da URI, campus Frederico Westphalen. O nosso grupo, então, ele é composto por mim, Maria Luísa, meu colega Jordane, Marcelo, Poliana, Rafaela, Emanuele, Samira, Dara, Sheila e Lucas. Então, no episódio de hoje, iremos abordar sobre responsabilidade civil por danos ambientais, explorando como a responsabilidade civil ambiental funciona no Brasil, o porquê que ela é tão importante e ela se torna objetiva e solidária. E também serão pautas os desafios da aplicação da lei, as formas da responsabilização e as características especiais. Então, esse tema é, além de jurídico, social, ético e extremamente urgente. E por isso que nós convidamos você para refletir conosco e debater sobre esse assunto. Viemos trazer e debater com você as principais dúvidas da população sobre o tema e, acima de tudo, respondê-las e sanar quaisquer questionamentos. Então, Jordane, eu começo perguntando para você: o que é responsabilidade civil por danos ambientais? Existe algum amparo na legislação sobre esse tema? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Maria, Marcelo, professor César, que nos acompanha, e boa noite a todos os telespectadores. Bom, Maria, sobre a tua pergunta, o que seria a responsabilidade civil por danos ambientais? A responsabilidade civil por danos ambientais nada mais é do que o dever legal de que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, tem o dever de reparar o dano causado ao meio ambiente. No Brasil, essa responsabilidade ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. Basta que se consiga comprovar o nexo causal entre a ação da pessoa, seja a empresa ou pessoa física, com o dano ambiental causado. E tem sim uma legislação específica. Claro que tem várias leis que versam, que tratam do meio ambiente, mas a principal delas é a lei número 6.938, de 31 de agosto de 1931, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, Marcelo, qual seria a responsabilidade objetiva nesse caso? Bom, boa noite aos meus colegas que estão aqui presentes comigo. Boa noite ao pessoal que está acompanhando o podcast. Bom, então a responsabilidade objetiva, nesse contexto, ela trata da desnecessidade de comprovar o dolo ou culpa do agente causador do dano ambiental, né? Isso é um mecanismo, uma forma de tornar o processo mais célere, né, mais rápido e mais eficaz, garantindo uma segurança jurídica, né, nesse contexto. E a gente, como todo mundo sabe, passar aqui para o pessoal que está acompanhando, que é um conhecimento muito importante, que é um bem de interesse coletivo, né? O meio ambiente é um bem de interesse coletivo que está previsto lá na Constituição Federal, né? Tem uma seção específica, Para artigo... todos nós é importante, né? O nosso Isso, futuro depende disso, né? exatamente, né? Direito aí de todo mundo e que é muito importante e é um bom tema para a gente discutir aqui, que é o nosso objetivo hoje, passar Certo, esse, então. esse entendimento pro pessoal. Então é justamente isso. Não precisa comprovar o dolo e a culpa, tá? Não há necessidade disso. Pelo menos a gente tem que comprovar o nexo causal, né? Da conduta Isso. do que vai ser responsabilizada, a pessoa que vai ser responsabilizada e também, né, que gerou o dano ambiental, então. Certo. Então, Jordane, como seria a responsabilidade solidária? Bom, no que tange a responsabilidade solidária por, por dano, por crime ambiental, um exemplo prático. O Marcelo é dono de um imóvel e esse imóvel é lindeiro de uma área de proteção ambiental de Mata Atlântica. O Marcelo resolve ampliar esse imóvel e desmata uma porção dessa Mata Atlântica protegida por lei. Ah, e depois de certo tempo ele vende para mim esse imóvel. E é feita a transferência, eu faço o pagamento conforme acordado com o Marcelo e chega o processo. Eu sou processado por crime ambiental. Só que o causador do dano, o causador em si do dano realmente não fui eu.
mas eu posso ser processado por esse fato e depois integralmente, mesmo eu não sendo o causador. E depois eu posso buscar reparação pelos danos contra o Marcelo. Seria mais ou menos dessa forma. Responsabilidade solidária. Todos respondem solidariamente pelo dano. Porque como é um bem jurídico tutelado de bem comum de todos, ele merece essa preservação mais firme, digamos assim. Isso. Então, Marcelo, poderia trazer um pouquinho para nós como que funciona a responsabilidade do próprio terreno? Claro. Ah, responsabilidade própria terreno é basicamente o que o Jordan estava falando, tá, pessoal? Então, aliás, o STJ, no julgamento do recurso repetitivo do tema 1204, ele firmou uma tese, né? Que eu vou ler para vocês aqui. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direto ou indiretamente. Bom, então, o que seria essa responsabilidade propter rem, né? É um termo latim, uma expressão latina. Ela significa por causa da matéria, por causa da coisa. Então, por que que e ela está aliada à responsabilidade solidária, que o nosso colega Jordânia acabou de falar aqui, né? Por quê? Porque é uma obrigação que ela acompanha o imóvel, acompanha o bem ali, né? Então, independentemente de quem o possua. Muito bem colocado no teu exemplo, mesmo que o antigo proprietário o antigo proprietário não, o novo proprietário então que comprou o imóvel no teu exemplo, que ele não tenha sido o causador do dano, ele vai responder solidariamente, né? Isso, Justamente exato. por isso, porque está atrelado, né? A obrigação está atrelado ao bem imóvel, né? Então, ele vai ser responsabilizado integralmente pelos danos, não, né, pelo que ele causou, né, depois, mas integralmente da mesma forma que o primeiro que foi o causador do dano, né, vai ser responsabilizado, o posterior vai ser responsabilizado da mesma forma. Então, seria basicamente isso. Certo, então. Então, nas nossas pesquisas durante todo esse período, né, sobre o tema, a gente concluiu que a responsabilidade civil ambiental ela é imprescritível. Então, Jordânia, tu poderia trazer para nós um pouquinho sobre o que significa isso, o que significa esse imprescritível? Sim. Muito bem colocado, Maria. A responsabilidade civil por danos ambientais ela é imprescritível, conforme entendimento consolidado já nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no STF. Isso significa que não há prazo para ajuizar a ação visando a reparação de danos ambientais. Por quê? O meio ambiente, por ser um bem de uso comum e essencial à vida, merece proteção contínua, que se renova todo dia. Certo. Então, dando seguimento nessa questão, né, da reparação dos danos. Marcelo, tu poderia trazer um pouquinho para nós essa questão da reparação dos danos? Ela deve ser sempre em dinheiro? Como é que funciona essa questão? Uma ótima pergunta, né? Isso acho que é uma dúvida também muito pertinente, né, da Sim. população também, de todo mundo da área jurídica. Mas o que que acontece? Não é que ela não pode ser, né? A reparação não pode ser em dinheiro. Pode, né? Em determinados casos, né? A indenização pecuniária, ela é uma forma subsidiária, vamos falar assim, né? Da reparação, quando não há uma possibilidade de uma reparação direta, né? Mas a preferência, tá? A preferência é a forma da reparação do dano causado, reparação in natura, em espécie, né? Que vai retornar, né, a área degradada, ela vai retornar no status quo, né? No status original, como ela era anteriormente, no estado natural dela, como era antes desse dano ambiental, né? Então se tem essa preferência, né, hoje. A legislação fala isso, né? Os entendimentos. Mas não quer dizer que não pode ser em dinheiro. Daqui um pouco pode até ser acumulada, né? Pode ser uma reparação acumulada com multa aí também, né? É algum Enfim, ato, né, que tenha que ser isso, praticado para repor exatamente. Por exemplo, o um que foi. reflorestamento, enfim, né? Alguma Isso. coisa assim. Mas Mais a como multa, na né? prática realmente às vezes não ocorre, né? É, Essa questão. sim, justamente. Bem pertinente essa pergunta mesmo. Isso mesmo. Certo. Então, Jordânia, tu poderia trazer para nós quais são os pontos negativos e positivos em relação à responsabilidade civil? Sim. Eu vou falar um pouco primeiro dos pontos negativos. O primeiro seria a dificuldade de comprovar o nexo causal entre a atividade e o dano ambiental. Porque na lei descreve isso, né? Está escrito isso.
mas na prática é muito difícil de comprovar esse nexo causal. Por quê? Ah, quando é para, por exemplo, adentrar numa área de preservação ambiental, o que que a pessoa que degrada busca? Ela busca o lucro, ela busca o proveito econômico, né? E aí, depois que ela degrada, se ela não constitui uma moradia em cima e vão os órgãos de fiscalização lá nessa terra, nessa área, né? Fiscalizar e para iniciar o processo, né, de buscar os culpados, muito dificilmente se consegue chegar a eles. Que aí ninguém é o culpado, né? Sempre acaba sumindo, entre aspas. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a morosidade da justiça combinada com a falta de estrutura dos órgãos ambientais. Porque é de conhecimento de todos, né? Que os processos judiciais geralmente demoram tempo, né? E se tratando de crimes, danos ambientais, isso não é diferente. E também ali a questão da estrutura dos órgãos ambientais, porque a gente sabe que também, geralmente, eles não têm uma estrutura. Quais são os recursos que esses órgãos, esses agentes fiscalizadores, possuem para prevenir, para É uma estrutura buscar muito limitada, isso, às né? vezes Até um pouco precária até. limitada, precária, poucos agentes, Isso, né? Enfim, para ir contra grandes latifundiários. Aqui não é o caso da sim, nossa região, mas pega a região norte, nordeste, a região sim, amazônica, que são grandes áreas e nossa, poucos agentes, sim, pouco recurso financeiro, né, de pessoal também. isso. Então Para é abranger, né, isso, todo o tamanho exato. do local. Um terceiro ponto, então, que eu gostaria de destacar também é a pouca conscientização da população sobre seus direitos ambientais. Porque que bom que a gente trouxe esse tema e está debatendo mais sobre, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, no cotidiano das pessoas, esse tema não é tão debatido, né? E não é tão central. E, ao meu ponto de vista, deveria ser, né? Mas ah, as pessoas, pela falta, às vezes, de conhecimento do que ela pode cobrar do poder público, enfim, isso acaba também prejudicando ah, a proteção do bem jurídico meio ambiente, nesses Muitas vezes casos, as né? pessoas levam em consideração talvez o tamanho, né? Ah, não dão tanta importância, acreditando que pela quantidade de plantas, vamos dizer assim, que nós temos, Exato. talvez não seja tão relevante cuidar, porque tem muito, né? A gente vê muito essa questão, que é algo que não, talvez não deveria ser tão relevante, né, para as pessoas, mas que sim, faz uma grande diferença para nós e a gente teve muitos exemplos até o ano passado, né? A gente comentou muito já sobre isso, sobre o que que aconteceu pela falta, muitas vezes, né, da atenção da população, que isso pode ser detalhes, né, que a gente deixa de frisar, né, há muita questão até em cidades grandes, do cuidado até nos esgotos, né, de largar lixo, essas questões. Se cuidasse, talvez já teria um efeito totalmente diferente, né, em relação à população. Então, é coisa simples, né, que a gente poderia mudar. Exato, e às vezes o debate em si só acontece quando ocorre algum desastre ambiental, como ocorreu em maio do ano passado, né, aqui no nosso Isso. estado e tudo mais. Então, seria muito bom se a gente debatesse mais para prevenir e não só para tentar remediar depois que ocorre, né? Seria um ponto, acho que essencial também. Sim, sim, exatamente. O quarto ponto, então, negativo que eu quero trazer essa noite é as multas ambientais não pagas, onde a impunidade é comum. Eu fui atrás, pesquisando com os colegas também, e no site do Observatório de Justiça e Conservação, segundo os dados de 2022, em 25 anos na região sul, ou seja, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no estado do Paraná, esses três estados juntos somam mais de 3 bilhões de multas ambientais não pagas, porque ocorre que o Marcelo degrada determinada área. Porque como que é feito essa questão do quanto vale uma área ambiental, isso é coisa que às vezes é impossível de mensurar economicamente. Aí eles colocam um valor astronômico e depois a pessoa fica em processo na justiça por vários anos e aquilo se torna uma bola de neve que depois as multas não são pagas, o meio ambiente não é restaurado, como também não é preservado e fica sempre nessa questão de as multas, os valores são astronômicos para, né, mas a efetividade do pagamento não ocorre. Vamos falar também dos pontos positivos, né? O primeiro deles seria a responsabilidade solidária entre todos os envolvidos, que a gente já comentou sobre.
como ele é um bem jurídico tutelado, independente e depende do imóvel, no caso, né? Isso, a obrigação acompanha o Isso. imóvel, né? Então depende, não independe Do dolo ou da culpa, isso, né? do dolo da Do culpa, agente causador, exatamente. porque Precisamos acompanha o cumprir. imóvel, no caso. O segundo ponto seria a obrigação acompanha o imóvel, como a gente também já mencionou, a Isso. obrigação propter rei, né? Seria mais ou menos essas questões, mas Uma muito mais pontos negativos a gente trouxe, mas né? é a realidade Infelizmente, em né? si, né? Infelizmente a gente tem essa questão, né? Não dá pra gente Sim, fugir. É bom a gente mostrar pra gente tentar buscar esses pontos positivos, né? Apresentar os negativos pra tentar buscar os positivos e mudar essa realidade, né? Que é a nossa intenção. A nossa intenção não é apenas pesquisar, né? É mudar a realidade. Então, eu acho que é algo interessante pra gente trazer os pontos negativos para as pessoas analisarem e verem que é questões simples muitas vezes. É detalhes simples que a gente pode corrigir que fazem uma grande diferença, principalmente no futuro. Nós até não temos filhos, né? Mas a gente tem que pensar hoje para quando nós tivermos os nossos filhos e realmente eles ter um futuro, né? Porque se continuar nessa situação com mais pontos negativos do que positivos, os nossos filhos muitas vezes eles não vão ter nem a oportunidade de tentar mudar, porque já vai ter passado essa chance que tá nas nossas mãos hoje. Então é algo que tá nas nossas mãos, a gente tem essa chance e basta nós querer mudança, né? Então, eu gostaria, Marcelo, que tu trazesse para nós a questão de como melhorar a aplicação da responsabilidade civil ambiental no Brasil, que eu acho que é bem interessante, talvez a gente sim. tentar, né, buscar uma mudança, apresentar uma mudança, né, para a população em si. Sim, justamente, Maria, justamente. É, a gente acredita, então, como a gente conversou sobre os órgãos de fiscalização e suas atividades, um fortalecimento, como nós estamos, podemos dizer assim, na área da tecnologia, entrando ou já, né, bem à frente, o uso de tecnologias atuais, então, né? Não quer dizer que não deve estar sendo usado, né? Em algum local, talvez esteja sendo usado, né? Como a gente pesquisou. Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul e, enfim, lugares menores, né? Daqui um pouco acontece a degradação do ambiente e ninguém nunca fica sabendo e é isso, né? Então, o fortalecimento nos órgãos de fiscalização, né? É um É ponto utilizar a muito... tecnologia para Isso, É uma coisa ocorrer exatamente. uma que fiscalização hoje a efetiva. gente já pode ver muita diferença nessa questão, né? Hoje a tecnologia já está muito Muito aplicada, avançado. né? Já está muito aplicada em questões até do agronegócio, a gente pode ver essa questão, por exemplo, as movimentações das plantações, muitas vezes, quando é grande a área, os próprios produtores, eles podem acompanhar pela tecnologia, pelo satélite em si, né? Então, as pessoas, elas conseguem, até em questões de financiamento, se a gente for colocar isso em Sim. pauta, então também pode ser trazido para essa área, né? A gente pode ver essa mudança, né, de talvez as áreas, porque muitas vezes isso vai acontecendo com o tempo, né? Por exemplo, se tomar conta, né, da mata, por exemplo, para fazer plantação. Então isso a Sim. gente pode ver que as pessoas eles muitas não fazem de uma vez, fazem aos poucos para talvez não dar tanta diferença na região e agora já pode ser percebido pelo sistema. Então isso é bem interessante, né? Se a gente começar a aplicar isso mais em prática, isso vai ser muito importante. Então, Jordânia, eu queria que tu trouxesse para nós o que é a teoria do risco integral para apresentar para o pessoal entender um pouco mais sobre isso. Bom, a teoria do risco integral é uma vertente da responsabilidade objetiva, que não admite excludentes como caso fortuito ou força maior. Ou seja, o causador deverá sempre reparar o dano, independente das circunstâncias. Isso reforça a ideia de que o meio ambiente precisa de máxima proteção. Então, parte de todos, né? Isso, Todos exato. podem ajudar um pouquinho. Então, Marcelo, eu queria que tu trouxesse também para nós quais são os três tipos de responsabilidade aplicada nesses danos ambientais, então que podem ser aplicadas. Nós estamos falando hoje, né, basicamente pela responsabilidade civil, né, objetiva ali, então, né, que é voltada à reparação do dano, como a gente viu, do dano em si, né, da degradação ali. Mas há também outras responsabilidades, tem a responsabilidade administrativa, que ela possui um caráter sancionador, né? Os órgãos ambientais, eles aplicam sanções, né? Obrigatoriamente vão ter que aplicar sanções a esses agentes causadores, né? Que estão causando os danos ambientais. Há também a responsabilidade penal, né? Que, dadas as circunstâncias, né, pode levar, sim, à responsabilidade criminal, né? De pessoas físicas ou jurídicas, né? Inclusive, tem uma lei federal, lei número 9.605 de 98, ela institui sanções penais e administrativas
em relação a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, já temos esse mecanismo, essa política pública, até que é importante também, né, para Sim. aperfeiçoar, né, a aplicação da responsabilidade. Eu acho importante também a criação de novas políticas públicas, né, que esse foi um caso, né, sobre a responsabilidade penal, então, no âmbito, né, do direito ambiental aqui. Certo, então. Então, Jordane, tu poderia trazer para nós como a responsabilidade civil ambiental ela contribui para o desenvolvimento sustentável? Bom, ela coage economicamente quem degrada o ambiente, promovendo práticas mais responsáveis. Além disso, assegura a restauração de áreas danificadas, garantindo um equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e a preservação para as futuras gerações. Lembrando também que a preservação do meio ambiente em si, é claro que a gente deve cobrar dos órgãos fiscalizadores, do poder público, mas como a gente mencionou antes, parte muito de cada pessoa de se conscientizar. Principalmente, né? É, De nada porque. adianta cobrar, né, do Isso, poder exato. Como público, está prescrito na se a nossa gente não Constituição cumpre isso. Federal, no artigo 225, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito bonito que está descrito na Constituição, né? Então tá na hora também de nós aplicarmos isso na prática. Muitas vezes a gente. Isso, É essa questão, né? A gente cobra muito de Sim. leis, de mudanças, mas muitas vezes essas mudanças não começam por nós, principalmente. Então, eu acredito que é muito importante começar por nós, porque a partir daí. Pequenos detalhes, tudo começa, né, em pequenos sim. detalhes. A partir daí, a gente já pode ter uma mudança maior futuramente. Então, realmente, a gente estava comentando algo que está muito presente ainda para nós, que ainda tem muitas vítimas, que foi o que aconteceu, né, no ano passado, né, foi algo muito grave e algo que realmente afetou nós, no nosso estado principalmente e todo o país, porque todo mundo de alguma forma, todo o país de alguma Foi forma impactado, né? foi Sim. impactado e buscou. A gente teve muita ajuda também de outros estados. Então, eu acho que é algo que a gente vai levar muitos anos ainda para recuperar e para corrigir, e algo que pode ser a partir daí a gente pode aprender. Infelizmente, a gente precisa passar por momentos difíceis para ter a mudança, né? Para É, perceber que é detalhes que fazem a diferença. Então, acho que é algo que tem que partir de nós, principalmente. A gente precisa buscar, sim, algo do poder, Sim. mas a gente precisa, sim, procurar primeiro mudar em nós mesmos. Na família, detalhes simples, né? Que podem ser ajustados para a gente ter um futuro melhor, para os nossos filhos e para todo mundo, né? até porque eu também acho que a gente, olha, nos últimos anos, se a gente parar para analisar também as catástrofes que Isso. teve, Brumadinho, né, teve as barragens Exato. lá, Mariana também, então. isso, do Vale, da empresa lá. Teve, então, ano passado aqui, que infelizmente afetou nosso Rio Grande do Sul, amado. E então, isso também foi causado a longo prazo, né? Isso. Foi E não uma é só danos falta, ambientais, né? Tipo, quantas vidas também é, são, né? exatamente, foram Perdidas, perdidas, levadas. né? Bom, teve cidade que a gente viu que ficou praticamente, né? Perderam praticamente tudo, Tudo. E é uma 90%. vida, né, de construção, uma vida de que tu vai Exatamente. construindo tudo para ter a tua moradia muitas vezes e que é levado por algo. Realmente não é algo muitas vezes que aconteceu naquele momento, mas é atitudes que vêm de tempos, né, acontecendo e que chegam nesse ponto. Então, realmente é algo que precisa ser mudado e as pessoas precisam se conscientizar e principalmente mudar a situação. Então, Até, parte de nós, né? até por isso que nós escolhemos, né, esse Sim. tema. Os Porque é um colegas aqui tema que talvez ele escolhemos. não é tão debatido e tão reconhecido, Mas né? é muito importante, Mas né? faz muita diferença. A gente aprendeu muito sobre esse tema tendo essas situações e vendo tantas vidas serem perdidas a partir disso. Então a gente aprendeu a olhar para esse tema, né? E que é muito importante. Se sensibiliza, né, também, tudo que veio acontecendo, né? Então, E de justamente alguma forma busca ajudar, né? esse diálogo sobre esse tema é imprescindível, né? Sim, Imprescindível. A gente espera, né, que isso, todo mundo converse sobre isso, que a população também que está assistindo, aqui assistindo o podcast também sim. pense, E de reflita alguma sobre forma isso, chegou né, pesquise, enfim, importante, né, para fazer Isso. diferença para e alguém. também coloque em prática, né, justamente Mas se mudar a mentalidade já é meio isso. caminho Já é o andado, né? suficiente. Já Exatamente. é muito importante. Isso mesmo. Então, apesar dos desafios, a responsabilidade civil ambiental, ela é um dos principais instrumentos de proteção da natureza no Brasil. E como vimos hoje, ela tem um papel essencial para garantir que quem degrada o meio ambiente seja obrigado a reparar o dano e que essa reparação seja de fato efetiva.
e justa, obviamente. Buscamos trazer um tema relevante que não é muito comentado, com a finalidade de informação e conhecimento para todos. Então, a nosso grupo, agradece a todos que acompanharam até aqui e esperamos que vocês tenham gostado e que alguma palavra de fato nossa tenha feito a diferença para alguém. Então, se alguma coisa que nós apresentamos aqui, debatemos, tenha feito a diferença, nossa equipe, toda a nossa pesquisa já fica muito satisfeito, né? Já valeu a pena. Já valeu a pena. Valeu muito a pena. Cada detalhe que fez diferença, então, para alguém, já valeu muito a pena. Então, a gente agradece a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado, meus colegas, a toda a equipe que fez o trabalho. Então, seria isso, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos.